Olá, Marcelo. Continuamos nosso Olá, papo. Alberto. Isso mesmo. Vamos continuar a nossa conversa. Vamos continuar nosso papo com o Felipe, que agora ele contando coisas como a harmonização do vinho do Porto e outras Isso informações mais mesmo. interessantes. O Felipe da Grams. O Felipe é o representante comercial da Grams para o Brasil. Quem traz a Grams aqui para o Brasil é a Mistral. Então, através da Mistral, a gente teve uma conversa muito bacana com o Felipe. E vamos agora fazer um encerramento com vários assuntos, uma conversa super descontraída com ele. Vamos lá, Alberto. Vamos lá. Mas todos os níveis, na verdade, apesar de serem mais complexos, mais caros e mais sofisticados, mas o que é importante falar é que para cada momento você tem um vinho do Claro. Porto. Você pode ter um momento de tomar um Porto Tônica na piscina com Porto Branco seco e no calor aqui do Brasil, no calor Claro. de Portugal, do Algarve. Eu amo o 30 anos e o 40 anos, mas não é um Porto que eu vou tomar a todo momento. Eu gosto do 30 ou do 40 anos, depois de uma belíssima refeição, já estou, mesmo como diz Steve, portanto, eu preciso de algo para relaxar e vou beber um pouquinho de um 30 ou de um 40. Agora, se eu tiver um queijo azul como o Stilton, dão-me um vintage e eu estou no paraíso. Agora, se eu tiver calor, se estiver visitando o Brasil no verão, sim, um Porto tónico à beira de uma piscina ou da praia, isso é imbatível também. Não trocaria por um vintage ou por 20 anos. Portanto, cada vinho do Porto poderá ter o seu momento de eleição. Os 10 anos, os 20 anos, mesmo os rubis reservas, como o nosso Six Grapes, que é um vinho bastante jovem e frutado, no final do dia, depois do trabalho, chegando a casa, acho que uma taça de um vinho do Porto é ótimo. As pessoas perguntam, vinho do Porto é doce, é um pouco pesado, depois não bebo todos os dias. Não precisa de tomar todos os dias. Se eu tomar um cálice de vinho do Porto, eu até tenho aqui, porque eu sabia que isto é um 10 anos, se eu tomar esta quantidade, dia sim, dia não, em 2 semanas bebi uma garrafa. E não é muito, tanto um pouquinho, um cálice cada... Se for um casal, numa semana, uma garrafa portanto, já não tem que se preocupar em abrir, fechar. E muito importante também é descomplicar o consumo. Portanto, os townies eu coloco, e a família, os Symington, colocamos na geladeira. O townie deve ser servido ligeiramente mais refrescado. O 10 anos, o 20 anos, mesmo os 30 e o 40, ligeiramente mais refrescado. E os rubis, o vinho do Porto nunca deve ser demasiado quente. Eu até prefiro colocá-los todos na geladeira, servi-los um pouquinho antes e eles vão aquecendo. E se eu não tiver, esta é a taça clássica de vinho do Porto, até o do Instituto de Vinho do Porto, que foi desenhado pelo Cisa Vieira. Portanto, esta é muito boa, ideal. Mas se eu não tiver esta, mais vale uma taça de vinho normal. Eu evitava, nós estamos dizendo para evitar aquelas taças muito, muito pequenas, porque aí é um vinho. Portanto, eu tenho que ter espaço para girar, para cheirar e para tomar. Não é um destilo, não é um shot de cachaça, não é uma aguardente, portanto... Claro que muitas pessoas dizem, é um pouco... Se as pessoas tomarem o vinho do Porto da avó, que está aberto há 2 anos, que é o mais barato, e numa tacinha assim pequena, claro que não é a melhor bebida do mundo, mas isso é como tudo. Agora, se eu tomar um 10 anos ligeiramente refrescado, estas cores são magníficas, eu gosto muito. Espetacular. Só que é pensar que este vinho, isto é um 10 anos Tawny, isto já foi super tinto, super vermelho, super escuro. Foi um envelhecimento na barrica que vai quebrando as moléculas e vai dando estes tons. E portanto, os Tawnies vão fugindo dos sabores de vinho. Ficam mais, como dizia o Marcelo e o Alberto, mais sabor da noz, fruto seco. Portanto, tem lá esse lado mais da madeira, também da oxidação lenta. Portanto, transforma-se num outro tipo de bebida. E é isso que também é muito bonito. Eu vou lhe fazer um convite, não só a você, mas também às pessoas que estão nos assistindo. Eu gosto muito do estilo Ruby, seja ele reserva ou LBV, com churrasco. Um churrasco brasileiro. E aí me pergunta, mas por quê? De onde veio isso, Marcelo? Se você for ver, o brasileiro, o mercado brasileiro acabou tendo um pouco de tendência pelo Malbec. Por que acabou tendo tendência pelo Malbec? Porque é um vinho que acaba tendo um pouco mais de açúcar residual. E esses Malbecs que nós encontramos aqui, que são Malbecs muito bons da Argentina, principalmente da Argentina, mas tem chilenos ou mesmo brasileiro. Sim. Francês. Eles têm... É que o francês não carrega tanto no álcool, mas você encontra muitos Malbecs argentinos com 13, 13,5, 14, até mais do que 14.
Assim, tem Malbecs argentinos com 16% de álcool. Então, quando você pega um Malbec com estrutura, com fruta, muita fruta, com estrutura, com álcool, quem gosta desse vinho vai adorar um LBV. Claro. Vai adorar um Ruby reserva com churrasco, com chimichurri, com churrasco, com coisa. Então, assim, eu convido não só você, Felipe, você já me provou, teve essa experiência, mas as pessoas que estão nos assistindo a experimentarem. O Felipe falou, respire um pouco, deixe na geladeira. Então, um pouco mais sem dúvida, sem dúvida. Uma carne. Sem dúvida. Nós na indústria do vinho do Porto, né, neste negócio, cometemos, não é erros, mas foi muitas modas, porque tem que ser assim, ou desta forma, ou daquela forma, é um erro, e cada vez mais as pessoas também são inteligentes e procuram outras. Das melhores experiências que eu já tive, foi um menu, claro que não é para o dia-a-dia, não é todos os dias, mas um menu todo ao vinho do Porto, da entrada à sobremesa. Isso é legal. E no prato principal era um vintage, ok, portanto a excelência do Ruby, mas com uma carne de caça, era veado. Portanto, o churrasco, que normalmente, se o corte da carne for boa, se a carne tiver bem, um churrasco de boa qualidade, uma carne gordurosa, com sabor a sal, um LBV ou um reserva Ruby, como o Six Grapes, por exemplo, vai funcionar muito bem, porque vai funcionar como contraste. A intensidade é parecida, claro. Quer a carne, quer o vinho são intensos, mas depois tem o lado salgado e carbonizado, digamos assim, queimado da carne, com a parte doce do vinho do Porto e muito rico. E se o LBV for de uma boa casa, se for equilibrado, vai jogar muito bem. Sem dúvida, eu diria, para quem segue o vosso canal e gosta de vinho e gosta de experimentar, se tiver um vinho do Porto em casa, seja ele Ruby, seja ele Tawny, faça uma pesquisa e, primeiro, ou gosta ou não gosta de vinho. Se não gostar, pronto, fica resolvido. Mas se gostar, tem todo o interesse em procurar, ok, vou fazer esta harmonização, vou fazer esta tentativa. Não é só para aperitivo, nem é só para sobremesa. Isso, sem dúvida, o vinho do Porto pode-se adaptar a momentos culinários, a certos food pairings que são muito interessantes. E o Brasil é tão rico em sabores e em culinária, com tantas influências de todo lado, que pode haver, sem dúvida, isso do churrasco com aqueles Rubis reserva ou com um LBV pode funcionar muito bem. Uma carne forte, uma carne assada intensa com o estilo Ruby funciona. E vou-lhe dar outra dica que também funciona muito bem. Os Tawnies, 10 anos ou 20 anos, claro, com sobremesas doces, caramelizadas assim, mas com algo confitado, um confit de canard ou leitão, um leitão à bairrada. Portanto, com aquela pele bem, com 10 anos relativamente fresco, aquele lado caramelizado, funciona muito bem. Funciona aqui muito no Brasil a gente chama de pururuca. Pururuca, por exemplo, exatamente, com a crispy, não é? Ali funciona muito bem com um Tawny 10 anos também ligeiramente refrescado. Não ter medo, as pessoas perguntam, posso colocar gelo? Assim, as pessoas podem fazer o que quiserem. Eu julgo é que num vinho do Porto Premium, isto é, um LBV, um 10 anos, um 20 anos, eu não aconselho a colocar o gelo. Se está quente, coloque na geladeira. É mais fácil. Agora, num Tawny de entrada, num Ruby de entrada, num vinho do Porto Branco, para fazer cocktails, toca a abrir a criatividade, gelo, misturar, fazer cocktails à base de vinho do Porto. Já há muito. Claro que o Porto Tónico é o mais famoso, mas há também caipirinha à base de vinho. Em vez de usar a cachaça, usa vinho do Porto como base, não fica tão forte em álcool e pode funcionar bem também. E não precisa de colocar tanto açúcar, porque já vem o açúcar no vinho. Portanto, há várias formas. O vinho do Porto é muito mais versátil do que nós possamos imaginar. Não é só aquela bebida formal não. Isso, claro que um grande vintage merece ser aberto, decantado, ser provado com tempo, e aí sim queijos fortes funcionam muito bem, ou sobremesas de chocolate. Mas os 10 anos, os reservas, os LBVs, estão aí para as pessoas experimentarem em momentos diferentes. Eu julgo é que merece uma taça que dê para sentir, cheirar, evitar as taças demasiado pequenas, que isso não interessa. Mas de resto, a criatividade é de cada um. E vocês têm pizza, lagar mecânico? Sim, o Alberto tinha a perguntar. Portanto, nós na Grams temos desde o ano 2000 um sistema de pizza que é o lagar mecânico, que foi desenvolvido 100% pela Symington, que é a imitação da pizza tradicional. Isto é, a pizza tradicional é o melhor processo para fazer vinho do Porto. Portanto, o lagar mecânico, que imita a pizza tradicional, não faz melhor do que a pizza tradicional.
mas tem uma vantagem. Faz mais do bom. Isto é, primeiro é difícil encontrar pessoas hoje em dia suficientes, prontas para esse trabalho. E portanto, nós tivemos, nós e os nossos vizinhos, cada vez mais dificuldade em arranjar mão de obra, quer para a vindima, para a safra em si, colher as uvas, que também é um processo todo manual, e também para a pisa tradicional. Portanto, a pisa tradicional, imagina, é um trabalho de 3, 4 horas. As 2 primeiras horas, as pessoas estão em fila no lagar de granito, não é? Antigo, e ao ritmo militar, portanto, alguém dá um ritmo e estão ali a pisar para a frente e para trás 2 horas. Depois há a hora de liberdade, em que as pessoas dançam, cantam. Isso pode ser divertido, mas é divertido fazê-lo 1 ou 2 vezes. Não todos os dias, durante 1 mês, que é o tempo da safra. Portanto, é um trabalho muito duro. Portanto, a partir dos anos, no fim dos anos 90, a família começou a desenvolver, juntamente com a Universidade do Minho, no norte de Portugal, um sistema para imitar a pisa tradicional. Portanto, o nosso lagar mecânico já não é lagar em granito, é lagar em metal, em que aí podemos controlar a temperatura, portanto, ou aquecemos as paredes ou refrescamos as paredes do lagar, e aí podemos controlar a velocidade de fermentação, porque no lagar, na pisa tradicional, é muito difícil e às vezes está muito calor, a fermentação é muito rápida, às vezes está frio e a fermentação não arranca, portanto era preciso estar sempre muito atento, às vezes era preciso pisar às 2 da manhã, etc. Aqui com a máquina conseguimos controlar um pouquinho melhor esse processo. É muito mais fácil lavar, porque o lagar inclina, portanto, saem as massas no final, em 5 minutos fica limpo. No tradicional era preciso tirar com pás toda a massa, portanto, era todo um trabalho. E o robô tem uns pés em silicone que vão imitar exatamente como a pele humana, que é elástica, portanto, não vai esmagar a grainha, portanto, vai simular o peso de um homem ou mulher de 80 quilos. Portanto, agora, o robô não dança, mas também não se cansa, também não vai no banheiro, não interrompe, não para, portanto é um pouquinho mais fácil. Como eu falei, o lagar mecânico não faz melhor vinho do Porto que no passado, a pisa tradicional, mas faz mais do bom. Portanto, hoje em dia, eu acho que a qualidade do vinho do Porto, a consistência é muito maior do que era há 100 anos, 50, 60, apesar dos grandes vinhos do Porto que se fizeram no passado, mas eram mais inconstantes. Ele não canta ainda também, né? Ainda não canta, mas os 2 operadores que estão lá cantam. Assim, guardamos sempre, para completar, guardamos sempre um pouco de pisa tradicional nas nossas quintas, até porque convidamos a imprensa, muitas vezes no final, portanto, ainda fazemos uns bons lagares de pisa tradicional, por exemplo, na Quinta do Vesúvio, que é uma marca nossa, todo o vintage é 100% pisa tradicional, mas é uma marca pequena, mas nos vintages da Grams, por exemplo, é o robô mecânico. E a grande parte das outras marcas também já tem processos mecanizados, porque é difícil arranjar pessoas para a pisa tradicional. Temos o melhor dos 2 mundos. Guardamos um pouco do antigo, mas o vinho do Porto também evoluiu nas melhores tecnologias de enologia, viticultura, e é por isso que ele ainda existe. Portanto, os nossos viticultores, quando eu digo nossos, digo da região do Douro, não só da Symington, são dos melhores do mundo naquilo que fazem. Portanto, não são só os franceses que fazem bom vinho. Em Portugal também sabemos fazer. É verdade. Você pode comentar um pouco, Felipe, sobre o enoturismo? Se eu for comentar, eu sou muito tendencioso. Já tive eu também. Restaurante, Alberto também, então comenta um pouco sobre... Muito bem. Há que dizer que o Portugal, até vou fazer uma introdução mesmo, Portugal sofreu bastante com uma crise também no ano 2007, 2008, e o que salvou um pouco... estamos a falar pré-pandemia, né? Portanto, um pouco o nosso país também foi muito o turismo em geral. Sobretudo, e há que dizê-lo, um turismo diferente, sobretudo vindo da Europa no início, graças às companhias aéreas low cost, como que se foram instalando aqui no Porto, em Lisboa, no Algarve, e foram ajudando, e muito depois veio o enoturismo. E para a família Symington portanto, nós somos produtores de vinho, essa é a nossa função principal e é o que nós fazemos de bem, mas também houve uma grande aposta no enoturismo da parte da família, desde o início de 2010, 2011, 2012, e, portanto, neste momento, não por causa da pandemia, mas temos 3 centros de visita abertos, portanto, as caves da Cockburns, aqui em Gaia, no Douro temos a Quinta do Bonfim,
E também em Gaia temos a Grams, que é a nossa excelente. Portanto, as caves da Grams podem-se visitar, tem um restaurante, uma parceria com o restaurante Vinum, portanto temos todo... Porque nós reparamos que o consumidor, claro, há os grandes amantes de vinho, conhecedores, colecionadores, que esses já eram amantes, mas depois há o consumidor mais, digamos, geral, que não quer só o vinho em si, quer uma experiência e quer um pouco de história, quer um pouco do conhecimento, quer um pouco dos segredos, e sobretudo uma experiência. Portanto, provar, ter uma explicação ao lado, comparar. E nós reparamos que as nossas experiências na Grams, nas provas, e foi por aí que eu comecei a trabalhar na família, portanto estou muito à vontade para falar, era que as pessoas já conheciam um pouquinho de vinho do Porto, mas quando provam um 10 anos ao lado de um LBV e depois um vinho, conseguem fazer essa experiência, ficam fãs para a vida. Portanto, visitar... Mas claro que há outras caves que valem a pena visitar. Agora, nós fizemos um grande investimento na qualidade da visita, portanto, os vinhos já os fazíamos bem, mas na qualidade da visita, na Grams, ter o restaurante ajuda muito, uma loja bem completa, um serviço também é importante, não é? A simpatia dos guias, dos meus colegas, julgo que também é importante. E no Douro, na Quinta do Bonfim, temos um projeto de ter um restaurante muito em breve também, com um chefe de grande reputação aqui em Portugal. Isso vai ser anunciado também em breve, esperemos que a pandemia passe rápido. E as caves da Coburns, que são as maiores caves de vinho do Porto, é o armazém, o maior armazém, portanto, tem 11 milhões de litros de vinho do Porto. Aliás, Vila Nova de Gaia, que é onde estão todas as caves de vinho do Porto, é a cidade no mundo com mais álcool por metro quadrado, que é onde está todo o vinho do Porto envelhecendo e, portanto, ninguém morre à sede aqui. O enoturismo para a família foi um grande investimento, mas não só, outros colegas nossos, outros produtores de vinho do Porto também apostaram bastante, porque o Porto estava com um crescimento muito grande, e o Douro também, de visitantes, e, portanto, julgo que se há... Nada de muito bom veio da pandemia, mas há algumas coisas que nós temos que nos agarrar a coisas positivas. O Porto também estava crescendo demasiado, estava a ficar também um turismo também demasiado. A cidade não é muito grande, e Gaia, quem diz Porto diz Gaia. Portanto, esta pandemia também acho que temos que todos em comum, juntos, refletir também se não queremos outro tipo de turismo. Portanto, evitar as massas e fazer algo de qualidade, mais nicho, e não tanto de massa, porque a cidade também já estava a ficar um pouco inundada. Não é porque quando é gente a mais, sejam turistas, sejam locais, portanto temos que olhar para isso. Mas sem dúvida que o turismo ajudou muitíssimo Portugal a um certo momento, e o enoturismo foi um dos motores. E pronto, eu sei que o Marcelo já nos visitou, não sei, o Alberto também já veio cá. Já tive. Já teve. E bom. estão todos convidados a regressar uma vez quando isto voltar ao normal, quer à Cockburns, à Grams ou na Quinta do Bonfim. Temos visitas e degustações fantásticas. Uma das grandes coisas que nós aprendemos foi, no passado, estou a falar há 20 anos, visitavam-se as caves também. E era gratuito, e as pessoas pensam, que ótimo, mas eram visitas de 10 minutos e provavam um vinho do Porto Branco e um vinho do Porto Rubi. Não é nada. E, portanto, a experiência não era... Pronto, o turismo estava a crescer, Hoje em dia, claro que não é gratuito, paga-se uma visita, mas pelo menos nas nossas caves, e em muitas delas, na Grams paga-se uma prova clássica em que já tem um reserva, um LBV, um 10 anos e uma visita de 40 a 45 minutos de qualidade. E quem pagar um pouquinho mais pode provar 30 anos, 40 anos, vintage, antigos. E claro que depois temos provas mais caras, mas que provam vinhos do Porto muito antigos e muito especiais. Portanto, depois depende da bolsa de cada um e da experiência que quer ter. Temos ao copo o vinho do Porto mais antigo da Grams, que são 5 centilitros de um 1882, engarrafado em 2000, e portanto 132 anos de idade. Não é barato, mas também não é caro para o especial que é. Portanto, quem tem dinheiro, digamos assim, pode ter uma experiência de facto que vale o dinheiro. Provar vinhos assim não é todos os dias, não é? Mas temos coisas mais acessíveis, não é? 20 anos, 10 anos. Ainda bem. Claro. Mas as pessoas perguntam o que é caro. Assim, o vinho do Porto, dentro dos vinhos do Porto mais caros, não são tão caros comparado com os outros vinhos de luxo. Não são. Romanée Conti, né? Não. E Romanée Conti são vinhos que são engarrafados. Devem ser extraordinários, mas são vinhos engarrafados passados 2 anos. A garrafa estar na China, ou estar no Brasil, ou estar na Borgonha, o trabalho do produtor acabou. Mas um Tawny com mais de 100 anos na barrica,
não foi só fazer o vinho há 100 anos, foi tratar das barricas durante 100 anos, porque não é só deixá-lo na barrica e esquecer, voltar, não. Os tawnies são o que dão mais trabalho, porque é preciso, temos a evaporação, portanto, aquilo que chama-se a parte dos anjos, não é? Da angel share, da parte dos anjos. Portanto, os anjos vão à noite nas caves de vinho do Porto e bebem, e os anjos bebem 2% por ano de cada barrica. Portanto, imagine isto, se eu tiver 100 barricas, no fim do ano já só tenho 98. Poxa, 2%. Nos primeiros 30 anos são 2%. Depois estabiliza um pouco. Portanto, o que é que evapora? Água e álcool. Portanto, o vinho fica cada vez mais concentrado. Quando eu provo, se eu comparar o 10 anos com 40 anos, o 40 anos é mais denso, é mais xarope. E se eu provar um tawny com mais de 100 anos, aquilo quase que é à colher, não é? Portanto, é muito, e portanto ficam muito especiais. Portanto, os tanoeiros têm que tratar das barricas, portanto, temos que lavar e desmontar e restaurar as barricas periodicamente. Portanto, eu posso dizer que num 20 anos, ao trabalho de, há 20 anos atrás, alguém colheu as uvas e fez o vinho, e durante 20 anos, tanoeiros e enólogos tiveram que controlar aquelas barricas e ir vendo e misturar. Portanto, é o trabalho de muita gente. E 20 anos, vinho do Porto Tawny 20 anos, não é assim tão caro quando eu comparo com um whisky de 20 anos, que é muito mais caro. Portanto, é verdade. O que é caro e barato é muito relativo. O vinho do Porto não é caro, dentro das categorias que tem, não é caro. Pode ser caro para o meu bolso, claro, mas isso é outra coisa. Dentro do vinho de luxo, os vinhos do Porto não são nada caros. Nada mesmo. Concordo 100% contigo, Felipe. Concordo 100%. Pois. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas as coisas que valem a pena nunca são à primeira que se aprende. Portanto, eu acho que quem vos visita no vosso site, no vosso canal de YouTube, é porque também se interessa e tem que ir experimentando. Não há nada como abrir e provar os vinhos, ir experimentando, ir lendo. Hoje em dia com a internet é muito fácil chegar a informação de qualidade, portanto, ir aos sites das marcas, muitas vezes está lá, tem as fichas técnicas também, nós no site da Grams temos lá muita coisa, por exemplo, ir provando, não há nada como provar os vinhos, né? Isso é o mais fácil, o mais fácil de ver. Sem preconceito, não é? Sem preconceito e sem complexo, não há ninguém... uma coisa é eu saber muito da história ou não, ou saber como é que se faz o vinho, mas ninguém me vai dizer que eu tenho que gostar ou não gostar de uma coisa. Portanto, se eu gosto, vou-me interessar e vou tentar saber. E as pessoas têm que estar abertas também. Pode não gostar, pode perceber que é algo diferente e vai gostando. E nós não gostamos sempre das mesmas coisas em todos os períodos da nossa vida, não é? Os nossos sabores vão mudando, né? Vão mudando. Claro que isso das castas, as pessoas também se prendem às vezes um pouco à casta, assim, um Chardonnay da Borgonha ou um Chardonnay do Novo Mundo são vinhos diferentes, apesar da casta ser diferente. Portanto, muitas vezes as pessoas pensam que gostam de uma casta, mas normalmente as pessoas gostam mais de um estilo. As pessoas que estão começando, eu gosto muito do Malbec, estávamos falando, o Malbec é muito diferente dependendo do sítio de onde vem, e mesmo às vezes o mesmo produtor tem duas parcelas diferentes também, portanto, mais do que gostar de uma casta, se calhar as pessoas gostam mais de um certo estilo, e procurar dentro desse estilo, ver qual é o produtor que gosta mais, até tudo uma aprendizagem. E ver. O vinho do Porto, como é doce, normalmente abre logo bastante portas, as pessoas provam, é gostoso, é bom. Depois é que vão começando... mas há pessoas que, por exemplo, não gostam de coisas doces e eliminam logo o vinho do Porto. E pronto, se não gostam de algo doce. Mas os bons vinhos do Porto, o doce é muito secundário. Maravilhoso. Sente-se muito mais coisas antes do doce ou depois do doce. Claro que ele é doce, mas há muito mais coisas a acontecer num bom vinho do Porto no paladar do que propriamente a parte só doce. Do açúcar, né? E isso é o que faz um bom vinho do Porto. Eu tenho uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Por que o vinho não é de Gaia ao invés de ser do Porto? É vinho do Porto, não é um vinho de Gaia. Até mais. Portanto, o vinho é feito no Douro. Deve ser do Douro, né? Douro. Desce o Rio Douro, vai para Gaia, que é a cidade logo a sul do Porto. Portanto, nem põe o pé no Porto e depois é exportado. Assim,
Isso vem porque a cidade conhecida era a cidade do Porto. No fundo, as pessoas perguntam, então, quando se visita o Porto, a zona histórica, e olha-se para Gaia, tem aquela fachada com todas as marcas do vinho do Porto, vê-se, não é? Sandman, Grams, Dow's, Wars, por aí fora. Porquê é que estão aí os armazéns? É muito fácil de explicar também. A cidade do Porto é uma cidade muito antiga, pré-medieval, portanto, já não havia espaço do lado do Porto para construir grandes armazéns para estocar o vinho antes dele, para envelhecê-lo, para depois ser enviado. Portanto, onde havia espaço era em Gaia, que era uma zona muito rural, e, portanto, ali é que se construíram os grandes armazéns para colocar o vinho a envelhecer e para depois ser exportado. Os escritórios das marcas eram do lado do Porto, portanto, os britânicos, os negociantes de vinho, porque construíram os armazéns do outro lado, mas era do lado do Porto onde tinham os seus escritórios, onde havia a feitoria inglesa, onde recebiam o correio, onde tinham os restaurantes e os clubes para passar, portanto, os executivos viviam do lado do Porto, instalavam-se do lado do Porto. Portanto, o vinho era exportado do Porto, digamos assim, a alfândega era do lado do Porto, por isso é que ganhou o nome de vinho do Porto. Porque se calhar também não cabia no rótulo escrever vinho de Vila Nova de Gaia. Não sei. Do Douro. Do Douro cabia. Mas pronto, a cidade era conhecida, ficou o nome da cidade que o exportava. Claro. Eu acho que ele está ótimo, não? Acho que... A Churchill também é da Symington? Ou é da família? Não, alguma coisa? a história da Churchill, o meu conhecimento é, em 1970, a família Symington comprou a Grams, ao último Graham que tinha a marca, e ele quis vender, pelos vistos, não sei se a marca já estava bastante grande, e quis vender a quem conhecia bem, os Symington eram amigos, e portanto a Symington comprou em 1970 a marca Grams. E mais tarde, nos anos 80, a família Graham quis montar uma casa, não podiam chamar Grams, porque já tinham vendido, então montaram Churchill Graham. Churchill é o nome da esposa do Sr. Graham, e portanto ficou Churchill Grahams. Portanto, não é do nosso grupo, é uma marca à parte, é uma marca jovem, que faz belíssimos vinhos também tranquilos do Douro, não só vinhos do Porto. Me fale então quais são as marcas que compõem o grupo da Symington, né? Quer dizer, você tem Grams, sim, você tem quatro marcas, digamos, importantes a nível de vinho do Porto. Portanto, a Grams, Dow's, a Wars, a Wars é a marca de origem britânica mais antiga, é a empresa em atividade, sem parar a atividade, mais antiga em Portugal, registada. 1670, se não quero dizer a geneira, exatamente, 1670. Com a Mistral, o nosso grande parceiro, nós temos os vinhos do Porto da Grams, temos o nosso projeto Criseia, que é um vinho tranquilo, com o Bruno Prats, que era um enólogo de Bordeus, que no fim dos anos 90 nós convidámos para vir fazer um grande vinho no Douro connosco, e portanto nasceu o Criseia. E temos o nosso projeto do Alentejo, que é o Quinta da Fonte Souto, que também está com a Mistral, e a Gama Altano, que é um vinho excelente para o dia-a-dia, vinhos do Douro mais em conta, que são excelentes. Portanto, Felipe, nossa, já temos aí quase tem material. 2 horas de conversa. Ainda dá para mais. Sim, com certeza. Primeiro eu queria deixar o convite para você vindo ao Brasil, nos contacte, a gente se encontra. Isso fica prometido. Eu ainda não sei quando é que vai ser, se este ano será difícil viajarmos de novo. Neste momento estamos mesmo em casa, estamos proibidos, entre aspas, de viajar até pela empresa. Queremos que toda a gente fique bem em casa. Muito obrigado. Obrigado eu. Felipe, pelo muito obrigado. Pela aula. Ficarei atento ao vosso canal, já subscrevi também. Todo mundo que nos assiste, muito obrigado. O seu tempo, uma grande aula sobre vinho do Porto. Sem dúvida, muito obrigado. E eu é que agradeço e ficamos em contacto.